Bom, hoje é 27 de dezembro de 2025. Se a gente está aqui conversando e o mundo lá fora continua mais ou menos o mesmo, é porque a previsão de um profeta ganês chamado Ebu Noah furou, e furou feio. Ele tinha garantido que um dilúvio ia acabar com tudo no dia de Natal. Pelo jeito, São Pedro estava de folga. E ainda bem, né? Nossa análise de hoje vai mergulhar fundo nessa história, que é, fascinante e trágica ao mesmo tempo. É uma mistura, né? Sim, a gente se baseou na transcrição de uma análise em vídeo que juntou várias notícias sobre o caso. A missão aqui é tentar, desmontar essa história toda. Entender a mecânica por trás. Exato. Entender a profecia, o modelo de negócio por trás dela, a reação quase inacreditável dos seguidores e as consequências bem reais de quando a fé vira um produto perigoso. Certo, vamos lá. A profecia do Ibn Noah era, assim, digna de filme de Hollywood. Ele dizia que Deus falou diretamente com ele. Um segundo dilúvio, uma inundação global, ia zerar o planeta em 25 de dezembro de 2025. Mas, claro, como todo bom vendedor, ele não apresentou só o problema. Ele trouxe a solução. E que solução? Deus teria mandado ele construir 8 arcas, no melhor estilo do Noé original, para salvar as famílias escolhidas que iriam repovoar a Terra. E aí que a coisa muda. É aí que a coisa deixa de ser só uma visão religiosa e vira, escancaradamente um plano de negócios. Ele não estava só pregando o fim do mundo, ele estava vendendo assentos na primeira fila da salvação. Peraí, quer dizer, ele literalmente começou a vender passagens, ingressos para a arca. Exatamente isso. Ele transformou a salvação num produto com preço. A fonte que a gente analisou tem uma frase que é de uma sinceridade, brutal. Qual? Ganhar dinheiro é muito fácil nesse mundo. E quando você olha para a estratégia dele, é difícil discordar. Ele identificou um medo primordial, o medo do fim, e embalou a solução como um pacote de viagem exclusivo. E a figura dele devia ajudar muito nisso. A fonte descreve bem, ele tinha a pinta do maluco, uma imagem muito bem construída. Uma persona, né? Totalmente. Ele usava um trapo meio vestido de Noé, o que criava uma imagem instantânea. Se olhava e pensava, esse cara é o Noé moderno. Claro. Isso, somado a uma boa oratória, que a gente presume que ele tinha, é a receita do sucesso para convencer as pessoas a embarcarem literalmente nessa loucura. Sem dúvida. A persona é uma ferramenta poderosíssima nesses casos. Não se trata só da mensagem, mas de quem a entrega. Faz sentido. Ele não estava só citando a Bíblia, ele estava personificando a figura bíblica. Isso cria um atalho mental para a credibilidade. As pessoas não precisavam apenas acreditar na profecia. Elas acreditavam nele. Ele era a própria prova viva da própria história. E essa credibilidade, pelo visto, foi o suficiente para convencer as pessoas a fazerem algo drástico. Não estamos falando de apenas acreditar ou rezar em casa. Não mesmo. A coisa foi para um outro nível, não é? Com certeza. A reação não foi nada passiva. As pessoas venderam absolutamente tudo que tinham. Casas, carros, negócios. As economias de uma vida inteira. Isso. Todo esse dinheiro foi entregue nas mãos de Ebu Noah. Parte para supostamente financiar a construção das arcas e parte para comprar as próprias passagens para a salvação. E isso virou uma loucura, né? Uma verdadeira migração em massa. Total. A fonte descreve cenas de pessoas de várias partes de Gana largando tudo e viajando para a cidade costeira, onde as tais arcas estariam sendo construídas. Dá para imaginar o clima. É o que mais choca. A descrição da fonte sobre a praia é espetacular. Não cabe mais ninguém. Isso pinta um quadro muito vívido da escala do movimento. Não era um grupinho. Não era um culto de garagem, era uma multidão que abdicou de suas vidas por essa promessa. E aqui é crucial conectar essa devoção toda com o contexto social da época. A fonte menciona que 2025 foi um ano ruim em Gana. Ah, isso muda tudo. Então não é só uma questão de fé cega, é também um ato de desespero, quando a realidade é ruim demais. Exato! A promessa de apagar tudo e começar de novo se torna o produto mais valioso do mercado. O escape perfeito. É o escape psicológico perfeito. O profeta não está só vendendo um ticket para uma arca.
Ele está vendendo uma passagem para fora de uma realidade que as pessoas consideram insuportável. É uma oferta muito mais poderosa. Claro. Em tempos de crise econômica, incerteza política ou desespero pessoal, a ideia de um recomeço apocalíptico, onde os justos são salvos e o mundo problemático é lavado, soa como música. É a fantasia de apertar o botão de reset na vida. Em vez de ter o trabalho difícil de consertar um mundo que parece quebrado, você simplesmente espera por um novo. Limpinho. Limpinho e exclusivo para você e sua família. Exato. É uma narrativa de escape muito potente. E quanto mais dura a realidade, mais crível essa fantasia se torna. Ok, então a cena está montada. É 24 de dezembro de 2025, véspera do suposto fim do mundo. Uma praia lotada, pessoas que venderam tudo, acampadas, esperando o dilúvio. A tensão deve ser absurda. Imagina. O que acontece quando o relógio se aproxima da meia-noite e não aparece nem uma marolinha? Aí vem a grande virada, o truque de mestre do Ebonoá. Vendo que o céu estava limpo e o oceano calmo, ele faz um novo anúncio, de última hora. E a explicação dele é simplesmente genial do ponto de vista da manipulação. Ele não admitiu que estava errado, imagina. Longe disso, ele dobra a aposta. A nova mensagem, segundo ele, também veio direto de Deus. E a explicação era: graças às doações generosas e às rezas fervorosas de todos vocês, Deus, em sua infinita misericórdia, teria decidido adiar o dilúvio. O fracasso da profecia foi reenquadrado como uma prova do sucesso da fé dos seguidores. Que jogada inacreditável, ele transformou o fiasco em um milagre. Basicamente, a fé deles foi tão poderosa que fez Deus mudar de ideia. É uma inversão brilhante. Isso não só evita uma crise de credibilidade, como, na verdade, reforça a fé do grupo. Eles não foram enganados. Eles foram tão fiéis que salvaram o mundo. Nossa. E, claro, isso mantém o negócio funcionando. Ele até deu uma nova data provisória, talvez 25 de dezembro de 2026, dando a todos mais tempo para se arrepender e se preparar. E se preparar aqui a gente pode traduzir como continuar doando, certo? Obviamente. Porque tem um detalhe financeiro nessa história que é a cereja do bolo. Com o dinheiro que ele já tinha arrecadado, a fonte aponta que Ebonoa comprou para si mesmo uma Mercedes de 100 mil reais. Sim, e mesmo depois do adiamento, o apelo por mais doações continuou, com a desculpa de que precisavam de mais recursos para construir mais arcas. É de um cinismo impressionante. Impressionante. A fonte até brinca que talvez o próximo objetivo de arrecadação fosse uma Ferrari para fazer par com a Mercedes na garagem de uma das arcas. É quase cômico, se não fosse trágico. Mas isso mostra como funciona um ciclo que se autoalimenta. A fé gera doações, as doações geram o milagre ou adiamento, o que por sua vez valida a fé inicial. E incentiva mais doações. É um sistema fechado, quase à prova de falhas, enquanto as pessoas quiserem acreditar. E isso nos leva às consequências no mundo real que vão muito além da decepção e da perda financeira. A situação legal do Noah é bem complexa. Sim. A fonte informa que ele já tinha sido preso no começo do ano por causa dessa profecia, mas ele foi solto. A interpretação das autoridades na época foi de que se tratava de uma questão de liberdade religiosa e não um crime de estelionato. Uma linha muito tênue, imagino. Onde termina a liberdade de crença e onde começa o golpe. Exatamente essa é a questão que as autoridades de Gana parecem estar reavaliando. Depois do fiasco do dilúvio e da repercussão toda, o governo estaria considerando abrir um novo processo contra ele. Agora com mais força. Talvez agora com mais base para acusá-lo de fraude em larga escala. E para complicar ainda mais o cenário, entra um elemento super moderno nessa confusão toda. A desinformação digital. Ah, sim. Começaram a circular fotos da suposta nova prisão do Noah. Ele algemado, posando com policiais ao lado de uma arca de madeira. Parecia prova definitiva, sabe? De que a justiça estava sendo feita. Só que não. A fonte alerta que essas imagens são claramente falsas, geradas por inteligência artificial. Isso é um detalhe assustador. É fascinante e aterrorizante. Porque essa tecnologia nova está a serviço de um manual de manipulação muito antigo.
Boatos e provas forjadas sempre fizeram parte desses movimentos. Sempre. Mas agora, com o IA, você cria uma evidência fotográfica em segundos. Uma imagem falsa é muito mais poderosa e compartilhável que um texto ou um boato falado. Com certeza. Acelera a disseminação da mentira de uma forma que a gente nunca viu e torna o trabalho de verificar os fatos muito mais difícil para o público geral, especialmente no calor do momento. Sem dúvida. Mas apesar de toda essa confusão digital, a consequência mais grave e bizarra de toda essa história foi totalmente analógica e envolve um seguidor que chegou ao seu limite. O que aconteceu? Um dos seguidores, se sentindo completamente enganado, traído, frustrado com o não acontecimento do dilúvio, decidiu se vingar. Ele foi até a praia e ateou fogo a um barco que ele acreditava ser uma das arcas de Ebu-Noé. Deixa eu adivinhar. Não era a arca. Não era. E aqui a história atinge seu pico de ironia trágica. O barco que ele incendiou pertencia a uma pessoa que não tinha absolutamente nada a ver com profeta, com seguidores, com nada. Ah, não acredito. Um cidadão comum, um pescador talvez, que simplesmente teve o azar de ter seu barco no lugar errado, na hora errada, e perdeu seu patrimônio por causa da frustração de um homem enganado por outro. Não acredito. Quer dizer, é uma tragédia completa, mas a ironia é quase shakespeariana. Na ânsia de punir o charlatão, ele acaba criando mais uma vítima inocente. É o resumo perfeito. É o resumo perfeito do caos e do dano colateral que uma situação dessas pode gerar. Perfeito. A fonte relata que o homem que ateou fogo depois descobriu o erro e se arrependeu amargamente, mas o dano já estava feito. Isso mostra como as ondas de choque de uma crença levada ao extremo podem atingir pessoas que estão completamente fora daquela órbita. Frustração explodiu para qualquer lado. Exato, explodiu na direção errada, de forma destrutiva. Então, fazendo um balanço do que a gente viu, temos uma profecia que, na prática, é um produto. Um produto vendendo esperança em troca de todo o patrimônio de uma pessoa. Isso. Temos uma devoção em massa que é potencializada por um contexto social de dificuldade. Aí vem uma mudança de planos divina, muito conveniente, que serve para manter o negócio funcionando. Mantém a roda girando. E no fim as consequências são bem concretas. Gente perdendo tudo, desinformação digital correndo solta e até a destruição da propriedade de inocentes. E se a gente conectar isso a um quadro maior, a análise da fonte nos deixa com uma reflexão importante. A ideia de um fim do mundo, de um recomeço total, é uma tentação muito sedutora, principalmente em tempos difíceis. É a solução fácil, né? É a promessa de uma solução simples e definitiva para problemas que são extremamente complexos e angustiantes. Mas a realidade é que não existe atalho mágico. Resistir à tentação de achar que tudo vai acabar é crucial, porque muito provavelmente não vai. Pois é. E no dia seguinte, os problemas de verdade, as contas para pagar, a sociedade para consertar, vão continuar ali, esperando por soluções reais, construídas com trabalho e não com espera passiva. Exatamente. A promessa do fim do mundo é, na verdade, uma forma de terceirizar a responsabilidade. Mas, no final das contas, a responsabilidade de lidar com a nossa realidade continua sendo nossa. E tudo isso nos deixa com uma questão final bem espinhosa para a gente pensar. Quando a fé de uma pessoa se torna o produto de outra, onde exatamente fica a linha que separa a crença da exploração? E de quem é a responsabilidade de traçar essa linha? É só do indivíduo, da comunidade ao redor, ou a lei deveria ter um papel mais ativo nisso? É só do indivíduo, da comunidade ao redor, ou a lei deveria ter um papel mais ativo nisso?